Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Política em Movimento. É com enorme prazer que nós estamos aqui com mais um convidado especial, ele que é jornalista, ele empresário, já foi assessor parlamentar, Carlos Moraes. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Política em Movimento. Prazer é todo meu, né? Uma alegria reencontrá-lo. Você que trabalhou muitos anos em Cascavel, né? Que foi líder de audiência lá com o programa BO, nós fomos colegas de profissão e hoje reencontrá-lo aqui em Guarapuava fazendo aí sucesso com o seu programa de entrevistas. Muito obrigado pelo espaço, aos telespectadores, aos seguidores, às pessoas que nos acompanham aqui nesse momento. Bom, o Carlos Moraes é o Carlos Roberto de Moraes, né? Carlos Moraes, natural de Maringá, e um detalhe importante, ele tem uma ligação muito forte com o Paraná, porque além de Maringá, também atuou na região de Curitiba, né? Pinhais, e é uma pessoa bastante conhecida. Ele vai falar a respeito dos projetos dele, porque ele está nessa caminhada aí, ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB Cidadania. Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco dessa vontade de ser deputado federal. Por que você decidiu entrar nessa? Está na veia, na vertente, ou você tem curiosidade apenas? Bom, Reinaldo, você já foi vereador e você sabe que existem projetos que a gente só consegue colocar em prática exercendo o mandato. Em 2002, eu quase fui deputado estadual, fiquei na primeira suplência, fiz uma votação muito boa em Cascavel e todo o oeste do Paraná. Tive votos, inclusive, também na região de Guarapuava, mas por 800 votos acabei não me elegendo. Eu estou divulgando as minhas propostas. Eu entendo o seguinte, o eleitor, Reinaldo Rocha, ele deve prestar atenção em candidatos que têm propostas, né? Eu sou ainda pré-candidato, porque a convenção acontece agora, né, no último prazo para as convenções, mas é preciso prestar atenção em quem traz propostas. Nós temos uma briga aí ideológica que não leva a nada. Então eu tenho divulgado propostas exclusivas, interessantes, que podem ser colocadas em prática sem custo, porque muitos projetos demandam um custo absurdo. Eu tenho propostas a custo baixo para resolver problemas cruciais da nossa sociedade. Bom, você é considerado aí um jornalista polêmico, né? E essa polêmica toda, essa vontade de fazer mudanças, né? Você pretende levar à Câmara dos Deputados? Como é que vai ser o deputado federal se eleito for o Carlos Moraes? Eu acho que a gente tem que deixar a hipocrisia de lado. Veja, nós temos um problema de falta de vagas de creches em todo o Brasil. São mais de 2.300.000 crianças sem creche. Tem muitas mães que deixam os seus filhos, né, à mercê de acidentes. São crianças que ficam vulneráveis o dia todo. A mãe pega um dinheiro, Reinaldo, ela paga a vizinha ou uma conhecida, ou então deixa um outro filho menor de idade cuidando da criança para ela poder trabalhar. Há uma hipocrisia no Brasil. A criança nasce, cresce, faz faculdade e não chega a ir à creche para ter a educação na primeira infância. O meu projeto em relação a essa questão é simples. Nós já temos bons cuidadores, mas nós temos também crianças que se queimam, caem do berço, ficam assadas, acabam sofrendo todo tipo de acidente. Então, nós podemos desenvolver um projeto, através de uma emenda constitucional, para que esses ambientes sejam preparados, vistoriados pelas secretarias municipais de educação, monitorados e para gerar emprego e renda. Preparar essas pessoas sob o comando, sob a fiscalização de técnicos, de professores das secretarias, porque o dinheiro já existe. A dotação orçamentária existe no MEC, no Ministério da Educação. O que não acontece é o município que não consegue construir as creches, o volume de creches para colocar o corpo técnico, toda a estrutura. Esse dinheiro já está separado. É a gente preparar ambientes para oferecer fraldas, alimentação adequada, treinamento, monitoramento, segurança e educação para as crianças na primeira infância. Dessa forma, você resolve o problema em definitivo. No momento em que os municípios conseguirem construir as creches, a gente vai esvaziando o programa. Nós temos o Família Acolhedora,
São crianças órfãs, crianças que estão na fila para adoção. Esse programa já deu certo no Brasil, acabou com os lares de crianças que tinham enormes problemas, muitas denúncias. Nós tínhamos em Cascavel um lar de crianças que tinha muitas denúncias, agora a gente tem a família acolhedora. Por que não termos os acolhedores educadores sob o comando das secretarias municipais da educação? Bom, você atuou juntamente com a ministra Damares. A sua estada em Brasília como assessor, isso vai facilitar as coisas, porque você já adquiriu uma certa experiência? Facilita e muito. Eu participei da transição Michel Temer-Bolsonaro. E na transição fui como profissional, né, para cuidar e ajudar na montagem dos ministérios, na transição toda, e a Damares Alves me convidou para que eu ficasse no ministério. Fui chefe de gabinete do Ministério dos Direitos Humanos e lá eu aprendi muito. Eu passei pela Secretaria da Criança do Ministério, por isso que eu tenho esse projeto para as creches, né, para cuidarmos das nossas crianças. Eu passei pelo Ministério dos Idosos, da pessoa da melhor idade, então eu tenho também propostas para essa área, juntamente com o doutor Fabrício Kleinbin, que é candidato a deputado estadual pelo PDT. Temos um trabalho já há mais de 25 anos em defesa dos aposentados. Passei pela igualdade racial, né? Vou ter um trabalho com a Anice Vieira, que é uma senhora negra de uma ONG de Curitiba, que é pré-candidata a deputada estadual. Então, nós estamos fazendo um trabalho justamente de projetos que foram barrados no Ministério por falta de recursos. A gente teve agora a criatividade para, com poucos recursos, colocar em prática muitas questões que acabaram parando no Ministério. Nós vamos trazer agora para que elas possam ser executadas. Bom, você citou aí a questão criatividade. Na sua opinião, o que falta para o político? Criatividade ou a grande inimiga é a burocracia? Nós temos os dois. A burocracia prejudica e muito, né? A questão burocrática, mas a criatividade nós não temos. Nós temos blá blá blá, discussões, empurra, xingamentos, como a gente assiste na Assembleia Legislativa do Paraná, assiste no Congresso Nacional, e falta criatividade. Não colocam a massa encefálica para funcionar. O eleitor tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, eu tenho uma proposta para colocar o Wi-Fi grátis em todas as rodovias, sem cobrar nada. Nós temos nesse momento, Reinaldo Rocha, milhões de trabalhadores pelas rodovias do país sem estarem conectados, estão sem conexão. O caminhoneiro quer falar com a família, tem que, às vezes, tocar à noite, mais 20, 30, 40, 50 quilômetros, posto, né, até onde ele tenha conexão. Nós temos estudantes ocupando as rodovias, nós temos turistas agora nas rodovias, gente trabalhando, milhões de pessoas. Já entrei em contato, inclusive, com a empresa do Elon Musk, aqui no Brasil, um projeto que dá para executar sem cobrar nada, tem que ser grátis. Através do satélite você pode oferecer, direcionado em todas as rodovias, um sinal de internet com qualidade. O contrato do Estado com as pedageiras fala em conectividade, mas não fala quando, onde, como. Então eu tenho uma proposta certa. Wi-Fi grátis, sinal de internet grátis em todas as rodovias brasileiras. Salva vidas, porque às vezes 1 minuto salva uma vida, a pessoa sofre um acidente e não tem conexão, tem que esperar alguém passar para avisar o SIAT, para avisar o pedágio, para poder vir o socorro. Com o sinal de internet, a conexão é rápida e salva vidas, além de melhorar os negócios em todo o país. Olha, o programa Política em Movimento está conversando com o jornalista, o Carlos Moraes, o nosso convidado especial, e ele está discorrendo aqui acerca dos projetos, né? Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB Cidadania. Ô Carlos, eu gostaria também que você falasse acerca da postura dos deputados, né? Porque ultimamente corrupção, envolvimento até com tráfico de drogas, né? Envolvimento com prostituição. Eu gostaria que você discorresse. Você acha que essa questão do comportamento, da ética, do decoro é fundamental? Olha, eu vou fazer aqui uma declaração que nenhum político faria. Uma parcela da população tem culpa. Uma parcela do eleitorado. Por quê?
votar em quem está condenado, né? Porque a pessoa, enquanto está sendo denunciada, a pessoa, enquanto ela não é transitada e julgada, ela pode conseguir certidões e participar das eleições, né? Dá um jeitinho aqui, outro ali. E aí, a pessoa que está com tornozeleira, que consegue habilitação para se candidatar, né? O cara que não fez absolutamente nada pela população onde vive. E aí a gente tem uma parcela da população que vota nesse tipo de candidato. E não pode. Eu até brinquei esses dias numa entrevista em uma emissora de rádio em Cascavel que eu estou pensando em colocar uma tornozeleira eletrônica falsa para exibi-la, porque tem uma parcela da sociedade que parece que é masoquista, que gosta de votar em político com essa estirpe, em político com esse currículo. Eu já participei da vida pública, como você disse aqui no início, fui chefe de gabinete do Ministério dos Direitos Humanos, fui diretor da TV Paraná Educativa, que é a TV pública do Estado, durante 8 anos. Trabalhei nas CPIs da Assembleia Legislativa, eu tenho o mesmo patrimônio que eu tinha de 2001. Eu tive a caneta na mão. Se você disser que não tem oportunidade, tem. Mas aí vai da sua índole, vai da sua educação, de você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Eu me orgulho de ter o mesmo patrimônio que eu tinha em 2001 e continuar com a cabeça tranquila. Eu acho que o papel do poder público, do serviço público, do agente público, é trabalhar para colocar em funcionamento, para colocar em pauta as suas ideias e os seus projetos para ajudar a coletividade, senão não tem sentido. Olha, o programa Política em Movimento vai fazer uma pausa, nós vamos dar um rápido intervalo e, na sequência, eu retorno aqui com o jornalista Carlos Moraes, pré-candidato a deputado federal. Sabia que você pode ganhar muito dinheiro com aquilo que você sabe? Você pode produzir um curso online e vender nas plataformas de venda. Esse é o negócio que mais cresce no mundo digital. Nós da Gravo Bem fazemos toda a produção do seu curso e lançamos nas plataformas digitais. Entre em contato pelo fone 429-9913-0435, que te daremos todas as informações e estratégias para você faturar muito com o seu conhecimento. Procurando presente? Decoração? Brinquedos? Ou aquela utilidade para casa? Presentes em geral, itens diversos do dia a dia. Então você precisa conhecer o Barracão dos Presentes de Guarapuava. Aqui tem de tudo. São milhares de produtos com preços que cabem no seu bolso. Passe hoje mesmo no Barracão dos Presentes. Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, centro de Guarapuava. Fone 42 3035 2200. Barracão dos Presentes. É qualidade, variedade e economia em um só lugar. Estamos de volta com o Política e Movimento aqui na TV GSAT. Muito obrigado a você que tem prestigiado o nosso trabalho, tem prestigiado os nossos entrevistados, né? Compartilhando, divulgando o nosso programa. O objetivo aqui é que as ideias sejam expostas para que você, telespectador, tire as suas conclusões, né? Para que você possa fazer uma boa escolha aí durante esse período eleitoral. E o Política em Movimento, é claro, quer contribuir para que você seja uma pessoa assertiva na hora de escolher o seu candidato. Carlos Moraes está por aqui, jornalista, ele que tem uns pensamentos diferenciados, né, em relação à política nacional e com toda razão. Esse negócio de ser o mesmo, atuar na mesmice, a pessoa acaba ficando bitolada, né, Carlos? Nós temos que acabar com o carreirismo na política. Eu tenho uma proposta para a reforma política que eu defendo como pré-candidato e passarei a defender sendo candidato, passando nas convenções, que Reinaldo, para apartarmos as eleições, separarmos as eleições de vereadores e deputados. Muitos falam em unificação, e você quer apartar. A unificação pode ser, porque nos Estados Unidos nós temos esse modelo, em outros países que funciona muito bem. O vereador hoje, o deputado estadual e o deputado federal,
que tem o papel fundamental de fiscalizar o executivo, não exerce verdadeiramente essa função, porque tem o toma lá da cá, é o acerto, é o cargo para o parente, é quando a pessoa perde, é prestigiada de alguma maneira, e aí o vereador tem cargos dentro da administração, o deputado estadual dentro da administração estadual e o federal dentro da administração do governo central. Então, para acabar com isso e dar mais autonomia ao legislador, que tem a função de fiscalizar o executivo, eu defendo a separação das eleições, apartar as eleições. Eleições de 3 em 3 anos para vereadores, deputados estaduais e federais e de 5 em 5 anos sem reeleição para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Dessa forma, o mandato de 5 anos sem reeleição vai pegar 2 mandatos de legisladores. Você dá mais independência, autonomia para a fiscalização, que é o papel fundamental, e acabar com a farra das emendas. Você diminui a farra das emendas e aumenta o poder de fiscalização do legislador. Essa é a minha proposta. Ô Carlos, e agora, para conter aí a corrupção, o que você faria? Qual é a sua proposta? Então, a corrupção, o esgoto da corrupção, vamos falar do Congresso. O que está acontecendo no Congresso hoje é uma coisa absurda. Você, quando lança uma pré-candidatura, uma candidatura, você vai concorrer com deputados que pegaram do orçamento secreto, ou através da emenda PIX, sem identificação, deputados de todo o Brasil que levam milhões de reais para as suas regiões. Nós temos aqui no Paraná, então, um deputado, para você vencer essa barreira, para você furar essa bolha, é muito difícil, porque há um derrame de dinheiro. Prefeitos, vereadores, é uma cadeia de corrupção desde que sai de Brasília até o início das obras. Olha, já me disseram que o dinheiro, vou dar uma comparação aqui para o telespectador entender melhor. 10 milhões, quando eles saem de Brasília, chegam aqui 5 milhões apenas em Guarapuava. Né? Você faz um pedido de 10 milhões lá, através de uma emenda, 5 milhões aparece aqui. E a outra metade fica onde? A outra metade fica nos corredores da corrupção. Construtora, que acaba corrompendo, agentes de prestadores de serviços, enfim, acaba sendo levada, essa verba acaba sendo desviada. Né? E você sabe que consegue, apesar de todos os instrumentos de fiscalização, ainda consegue-se praticar a corrupção nesse país. Então, é acabar com a farra das emendas. Eu tenho uma proposta para que o dinheiro saia direto para os cofres da prefeitura e a gente tenha uma comissão federal, estadual e municipal. E não liberar o dinheiro enquanto você não tiver o projeto pronto, o dinheiro total para ter começo, meio e fim. Acabar com esse negócio de aditivo. Você vai fazer um parque aqui em Guarapuava, ele custa 10 milhões e no final acaba custando o dobro, 20. Então você tem que ter o valor. Quando você vai fazer uma reforma em casa, você vai construir um cômodo a mais, porque nasceu um filho a mais, você tem o orçamento de quanto você vai gastar de telha, quanto você vai gastar de parede, quanto você vai gastar de piso, você tem. Por que no poder público é diferente? Né? O dinheiro vem e aí aumenta o valor da obra, aumenta. É para corrupção, e isso a gente tem que acabar. O dinheiro tem que vir direto, não tem que ter intermediário, deputado não é dono do dinheiro, o dinheiro é do contribuinte. O lance do contribuinte ir aplaudir uma obra, o deputado trouxe a verba para... Não está fazendo mais do que a obrigação dele. Ele está aplaudindo o caixa. É a mesma coisa você ir para o caixa eletrônico, passar lá o seu cartão, pegar o seu próprio dinheiro e aplaudir o caixa. Falar, o caixa eletrônico me deu... O dinheiro é seu. Então o dinheiro é do contribuinte. O eleitor tem que parar com essa mania de prestigiar porque o deputado trouxe, porque o senador trouxe. Dinheiro nosso, não faz mais do que obrigação. Bom, existem deputados aí que já estão na política, fizeram da política um ganha-pão, uma atividade profissional, né? Você é contra ou a favor disso? Nós temos um caso típico em Cascavel, né? Guarapuava não é tão distante assim, né? Fica a 200 e poucos quilômetros de Cascavel, você é de lá. Eu conheço, tem muitas pessoas de Guarapuava que moram em Cascavel, que tem muitos cascavelenses que moram em Guarapuava. Nós temos um exemplo lá de um político que iniciou a sua vida com um patrimônio de 400 mil reais, hoje tem só declarado, depois que iniciou a sua carreira política, se você somar todos os salários dele sem
ele gastar nem um tostão, ele teria 2,5 milhões. Se ele guardasse tudo, não comesse, não bebesse, não gastasse dinheiro com a família, ele teria 2,5 milhões com o seu salário. Tem 9 milhões de patrimônio, 9 milhões e pouco. De onde que saiu esse dinheiro? Aí você fala, está declarado. Mas é claro, esquentar todo mundo dá um jeitinho para esquentar o dinheiro. O Ministério Público tem que agir, quebrar sigilo bancário, ir atrás, investigar. Então essas coisas vão passando, né? E aí a gente vira o país da impunidade, onde o crime compensa, onde a ladruagem compensa. Já foi denunciado, Carlos? Já foi várias vezes denunciado, arruma um jeito aqui, outro ali, a família toda ficou podre de rica, entendeu? Família com um patrimônio que descomunal, injustificável, e aí vai passando, entendeu? Apesar disso, você acredita na justiça? Você acha que a nossa Corte Suprema está fazendo o papel dela? Eu acho que, assim, em todos os setores nós temos os bons e os maus profissionais. Eu defendo que o Álvaro Dias, uma pena que ele não vai disputar o Senado, anunciou que não será mais candidato, função, né, foi afogado pela pressão. E ele disse que queria paz, né? Ele defende a eleição para ministro do Supremo. Por que o ministro tem que ser nomeado pelo presidente, né? Não estou me referindo aqui ao Lula, ao Bolsonaro, né, ao Temer, mas cada um que passa por ali, dependendo da quantidade de mandatos, 2 mandatos, nomeia 3, 4 no Supremo. Qual a independência que tem, né, um ministro? Então eu sou a favor da eleição, mesmo que seja através da UAB. Nós temos milhões de advogados que poderiam... A tripartite, né, você pode ter uma lista de 3 nomes aí, como se faz nas universidades, mas depois submeter à votação. Se não direto através da população, mas pelo menos através da instituição, da OAB, que é uma instituição séria, para que os advogados de todo o Brasil, né, possam escolher o ministro do Supremo Tribunal. E não a nomeação como é feita, né, que o ministro fica lá a vida toda, né? Tem ministros que são nomeados jovens, né? Ficam lá até a velhice, então cria-se um vício, parentes que têm escritórios de advocacia, que acabam tendo ligações perigosas, que é inevitável, porque geralmente se o pai é advogado, se o pai é um jurista, o filho também faz direito, a filha, o genro, e aí acaba beneficiando todo mundo. O Carlos, tem uma pergunta aqui que não quer calar. Você viu a morte de perto, uma situação, um caso que aconteceu no Piauí, onde mataram o seu companheiro, né, o seu colega, o jornalista Donizete Adalto, né? Que fez muito sucesso em Cascavel. Né? Exatamente. E um detalhe, ele foi morto por uma questão também política, né? Mesmo assim, sabendo do perigo que a política também representa, você insiste, persiste e não foge da raia? Olha, Reinaldo, as ameaças elas chegam a todo instante. Eu sei que você também já sofreu muito quando apresentava o BO, programa policial, né? Mas se a gente se dobra, né? Até quando nós vamos ficar de joelhos dizendo amém? Foi lamentável. O meu amigo morreu ainda jovem, nós éramos líderes de audiência no Piauí, e ele, como candidato a deputado federal, na época, disputando as eleições, foi assassinado 19 dias antes do dia da votação, e não teve como tirar o seu nome da urna, ele foi o mais votado. Não houve a contagem do voto, mas aí a gente teve, né, as informações, foi o mais votado para deputado federal, mesmo depois de morto. Um crime bárbaro, né? Um crime bárbaro, onde a pessoa que foi acusada dobrava com ele, era uma dobradinha fiel dele. Jurava que amava ele. Jurava que amava, ele era candidato a federal e a pessoa que foi indicada como mandante, porque hoje ele não pode nem falar mais, porque passaram-se 25 anos, 26 anos, e a pessoa está livre, em liberdade. Quer dizer, o crime compensa, é um absurdo. Acabou ficando preso o falecido, né? Aquele que perdeu a vida. Pois é. E a pessoa que articulou tudo está livre, voltou para o seu trabalho, concursado da Universidade Federal do Piauí, está trabalhando, já voltou ao seio da sociedade, né? Fala que não foi bem assim, o tempo passa, as pessoas esquecem, e aí
Quem perde é o que você falou, é aquele que perde a vida, é aquele que é assassinado. Mas isso não te assusta? Não me assusta, porque eu sempre fui dessa maneira. Eu tive uma criação assim. O meu pai, que foi pastor da Assembleia de Deus durante muitos anos, né, o meu pai sempre disse: meu filho, se você não estiver fazendo nada errado, não tema mal algum. Não faça, porque se você fizer algo errado, se você conviver com o erro, aí você pode sofrer, né? Pode sofrer, mesmo assim, sem a gente sendo bom, você tendo um bom coração, você andando pelo equilíbrio, pela linha, você corre o risco. Mas se você estiver com más companhias, se você estiver fazendo a coisa errada, a possibilidade de você encontrar aí algo, né, que possa lhe afetar, lhe tirar a vida, é muito mais fácil. Bom, nós vamos a mais um intervalo e, na sequência, nós estaremos com o terceiro e último bloco do nosso Política em Movimento, mas tem questões importantes que nós vamos abordar ainda no programa, tá bom? Eu volto já já. É VaptVupt. Sabia que você pode ganhar muito dinheiro com aquilo que você sabe? Você pode produzir um curso online e vender nas plataformas de venda. Esse é o negócio que mais cresce no mundo digital. Nós da GravoBem fazemos toda a produção do seu curso e lançamos nas plataformas digitais. Entre em contato pelo fone 429-993-0435 e te daremos todas as informações e estratégias para você faturar muito com o seu conhecimento. Tá procurando presente? Decoração? Brinquedos? Ou aquela utilidade para casa? Presentes em geral, itens diversos do dia a dia. Então você precisa conhecer o Barracão dos Presentes de Guarapuava. Aqui tem de tudo. São milhares de produtos com preços que cabem no seu bolso. Passe hoje mesmo no Barracão dos Presentes. Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, centro de Guarapuava. Fone 42 3035 2200. Barracão dos Presentes. É qualidade, variedade e economia em um só lugar. Seja bem-vindo à Panificadora e Pizzaria Sabor Irresistível. Estamos a cada dia mais perto de você. São 5 lojas espalhadas pela cidade, sempre prontas para te receber, com aquele pão quentinho, pizza, bolos, doces e aquele cafezinho especial. Tudo para deixar seu dia mais feliz, preparado com amor, carinho e qualidade. Da nossa família para a sua. Porque não basta ser a melhor, tem que ser irresistível. Dando sequência, então, ao nosso programa Política em Movimento, eu estou conversando, o nosso convidado especial de hoje é o jornalista Carlos Moraes, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB Cidadania. Ô Carlos, você já definiu, o partido já definiu a quem vai apoiar para governo do estado do Paraná e também nacionalmente aí para... O anúncio, Reinaldo Rocha, pelo presidente da federação, Beto Richa, que foi quem me convidou para participar do partido e para lançar minha pré-candidatura, Beto Richa, que foi governador do Paraná, que tem uma história dentro do estado do Paraná, e eu disse: olha, Beto, eu tive uma convivência política com o Roberto Requião, né? Trabalhei no governo Bolsonaro, como profissional no Ministério dos Direitos Humanos, o governo Bolsonaro de direita, mas o PV do Paraná, um partido de esquerda, apoiou o Bolsonaro na época. A explicação, o porquê eu fui parar lá no Ministério dos Direitos Humanos, né? Porque eu trabalhava no governo Requião e de repente pergunto: mas, Carlos, você mudou? Não, eu estava no PV de um viés de esquerda, e o PV acabou apoiando o Bolsonaro. O presidente estadual declarou apoio, o PV todo, a deputada Leandre, que vai disputar a reeleição, apoiou na época o Bolsonaro. E eu fui representando o partido daí para trabalhar, né, na transição. E acabei ficando no governo Bolsonaro. Mas eu tenho um histórico junto ao governo Requião.
né? Fiquei 8 anos no governo Requião, depois fiquei na Assembleia Legislativa, durante o governo do PT, durante o governo Requião. E eu disse ao Beto, olha, Beto, eu até em função da minha proposta de apartar as eleições, eu não posso ficar defendendo o candidato a governador A, B, C ou D. Eu gostaria de ficar livre. E ele me deu essa liberdade. Eu vou escolher aquele que tiver as melhores propostas, né? O eleitor deve fazer o mesmo, eu vou votar como cidadão, mas é o seguinte, em função da minha proposta de apartar as eleições, de separar as eleições do legislativo com o executivo, eu não posso ficar aqui defendendo bandeira A, B, C ou D. Eu quero apresentar na reforma política essa separação para dar autonomia ao legislativo. Autonomia total legislativa, uma eleição separada, descasada do legislativo. Dessa forma, você tem um poder independente, que é o poder legislativo. O vereador vai exercer a sua função na Câmara Municipal. Não é ficar de sacolinha na mão na porta da prefeitura, para conseguir cargo, para conseguir benesses, para indicar familiares, para indicar amigos. Então, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, eles precisam ter essa função de fiscalizar o poder executivo, que é onde tem o grosso do dinheiro, de onde saem as principais obras. E aí, 5 anos para o executivo. Dessa forma, eu não quero defender aqui bandeira de governador, de presidente da República. Eu acho que o eleitor tem que escolher o melhor. É estranho eu falar isso, mas o partido tem um candidato a governador. O Beto Richa anunciou, juntamente com o Douglas Fabrício, que é o prefeito de Campo Mourão, que é o presidente estadual da Cidadania, eles já anunciaram, anteciparam, isso vai se converter na convenção, mas é um anúncio que já foi feito antecipadamente, de que o candidato apoiado será o Sandro Alex, candidato do governo, né, que é apoiado também pelo governador Ratinho Júnior. Mas eu tenho essa liberdade que foi concedida pelo próprio Beto Richa, que é o presidente da federação. Então, eu estou bem tranquilo para fazer uma campanha dentro do meu foco com a separação das eleições. Bom, eu gostaria de saber do Carlos Moraes, eleitor, e não do Carlos Moraes, pré-candidato, futuro candidato, né? Dentre os que estão aí, na sua opinião, quem vai ser o governador do Paraná? Então, nós temos o Sandro Alex, que faz o caminho, né, nem esquerda nem direita, não quer pegar esse carimbo, se bem que a gente tem o Ronaldo Caiado, que é declaradamente de direita, mas o Ratinho ele consegue, já conseguiu no passado fazer uma campanha sem levar muita pecha de esquerda ou de direita. Ele já foi Lula, né? O Ratinho já esteve com Lula, depois passou a ser Bolsonaro, a ser direita, né? Eu tive uma convivência maior com o governo Lula e com o governo Requião. Então eu vejo o seguinte, eu sou pelo equilíbrio. Eu acho que o centrão, que é um centrão que rouba, né, prejudicou a palavra centro, porque eu sou centro pelo equilíbrio, né, para você pegar coisas boas tanto da direita como da esquerda. Centrão não, né? Essa palavra centrão ela é pejorativa, ela pegou mal, você fala que é centrão, eu sou centro do equilíbrio. Então é o seguinte, tem coisas boas na esquerda, tem coisas boas na direita. Nós não podemos ser hipócritas. Essa guerra ideológica tem que acabar. Tem que ser centroavante, né? Tem que buscar o gol, né? Buscar fazer. Então não adianta. Quem briga, viu, o Reinaldo, é o povo. O eleitor mais simples que briga no boteco. Nós tivemos agora uma briga em Cascavel que acabou resultando em facada. Sim. Você entendeu? Você que sempre cobriu a área policial, onde já se viu que absurdo é esse, né? As pessoas humildes ficarem brigando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Isso não dá camisa para ninguém. O que dá camisa é o projeto, é trabalhar em função de bons projetos, e é isso que eu tenho feito. Ô Carlos, o Brasil enfrenta uma situação crítica quando o assunto é violência contra a mulher, né? A violência doméstica, a violência que prejudica a mente da mulher, né? A saúde mental dela, a violência física, e dentre todas essas violências nós temos a questão do estupro. Recentemente, em Guaraniaçu, uma mulher foi estuprada por um indivíduo que se anunciou ser entregador, né? Qual é a sua visão para se combater a violência contra a mulher? Nós temos 2 pontos, Reinaldo, e você trabalhou muito nessa área,
E eu acredito que você vai gostar muito do que eu vou colocar aqui. Primeiro, a inteligência, porque o estupro é uma coisa velada, muitas vezes a pessoa vem sendo assediada pelo vizinho, pelo parente, pelo padrasto, pelo pai, né? A menina muitas vezes tem medo de... Então tem que ser através de investigação, de trabalho psiquiátrico, psicológico. Em relação à violência propriamente dita, a violência do dia a dia contra a mulher, ou qualquer briga de bar, eu defendo um projeto para agilizar a segurança. O que acontece? Você liga hoje para o CIAT ou para o SAMU, eles atendem rapidamente. Às vezes demora um pouquinho, mas ali 5, 10, 15 minutos bom você trabalho tem. deles, né? Bom trabalho. 5, 10, 15 minutos o CIAT ou o SAMU comparece no lugar da ocorrência, no local da ocorrência. Eu defendo uma polícia para atendimento imediato, para que a gente tenha, em caso de agressão, porque às vezes o vizinho escuta, né? Fica ali paralisado, em caso de briga em bar, em caso de arrombamento, às vezes você liga para a polícia, ela vai chegar um dia depois da ocorrência. Aqui que teve aqui um arrombamento, mas daí o ladrão já foi. Trabalhar como a SWAT, chegar com carros blindados, armamento pesado, para sair no encalço do autor do crime na hora. Contra a mulher, briga de bar, arrombamento. Nós temos muitos assaltos que são comunicados na hora. Se você pegar o atendimento da polícia militar, você vai ver, e você é da área, você trabalhou nessa área, que muitos crimes a pessoa comunica na hora. Olha, está acontecendo aqui agora, o marido está batendo na mulher, pelo amor de Deus. Aí passa, o cara sai do flagrante, e aí ele não vai preso, não é punido. Então eu defendo uma polícia como a SWAT, como nos moldes do SAMU e do CIAT, aparecer na hora, carros blindados, armamento pesado, e sair no encalço do bandido e pegar em flagrante e levar preso na hora, no momento da ocorrência, e não deixar passar. A punição aí, essa lei Maria da Penha, você acha que dificultou, ou seja, intimidou os agressores, ou para eles tanto faz como fez? A lei Maria da Penha é necessária, mas você não tem o combate imediato. Né? Daí, aí tem a história, porque nós temos homens agredidos também, viu? A gente está tendo aí algumas inversões, né? Eu defendo a mulher precisa ter toda a proteção, mas nós temos também muita mentira. A gente tem que tomar muito cuidado com a mulher que mente na frente do juiz, na frente do delegado, né? Às vezes o cara não tem culpa, então eu preciso tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a gente também não pode só a palavra da mulher valer e a do homem não ter valor absolutamente nenhum. A mulher é agredida, o Brasil precisa combater, nós precisamos de uma polícia rápida, nós precisamos que a mulher tenha coragem, porque às vezes ela está apanhando ali, passa, né? Aquele momento passa, a polícia não chega, ela daí não tem coragem de ir para a delegacia da mulher, aí ficou por isso mesmo. Outro dia volta a agressão, até que acaba havendo uma coisa pior, né? Que é a eliminação física da pessoa. Então, eu entendo o seguinte, que a Lei Maria da Penha é necessária, mas enquanto nós não tivermos o atendimento imediato, porque o SAMU chega quando a pessoa está precisando de um atendimento na área da saúde, o SAMU chega rapidamente. Por que a polícia tem que demorar 2, 3, 4, 5, 6, ou chegar só no dia seguinte no lugar da ocorrência? Então eu quero apresentar um projeto para que nós tenhamos postos, já se criou no governo Requião, mas não caminhou, daí entraram outros governos que só compram viaturas, mas não colocam em lugares estratégicos viaturas blindadas com homens bem armados para chegar com rapidez. Mulher está sendo agredida, tem que chegar com rapidez e já levar o cara preso. Pega o flagrante, vai ficar preso. Está agredindo, vai ficar preso. Está arrombando, vai ficar preso. Está brigando no bar, vai ficar preso. A gente diminuiria e muito a violência e evitaríamos muitas mortes e muitas pessoas que acabam ficando com sequelas graves através de brigas, de confusões. Carlos, voltando... Gostou dessa ideia? A ideia é boa, né? Sempre se combater com veemência, né? E chega rápido. Exato. Rapidez Chegar é fundamental, porque pode fazer a diferença entre a vida e a morte, né? Ô, Carlos, voltando agora para o campo política nacional, né? Na sua opinião, quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Lula. Você não tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida, porque é o seguinte, cara, a direita, se ela tivesse se organizado, né, até aparentemente, né, se mostrava organizada, mas você veja, a gente teve o Caiado, eles não conseguiram
a união, o Zema, o Ratinho que não foi, a gente não sabe os motivos até hoje, por que o Ratinho não foi candidato, deixar de... Medo. Não sei, né? Tem, as más línguas falam outras coisas, a gente não sabe, né? Eu não quero entrar a fundo nisso. Muitas verdades e mentiras, né? É, mas não disputou, vai ficar em cima do muro, vai dar palanque para o Caiado, aí, mas o Caiado não decola. Aí nós temos o Zema separado, aí nós temos o Flávio que brigou com a madrasta. A gente tem uma verdadeira confusão entre a direita. E o Lula, né, ele tem mantido esse núcleo duro dele. O PT não faz política de hoje, né? Eles são profissionais nessa área da política. Então eu acredito assim, que o Lula tem uma grande vantagem, porque na hora que nós tivemos ao início dos debates, né, da propaganda eleitoral, na hora que o Lula for para o debate com o Flávio, né, o Lula vai ter muito mais para falar e para mostrar em relação ao Flávio, à direita, do que a direita falar do Lula, porque já falaram tudo que tinha que falar do Lula. O que mais que vão falar do Lula? Então ele vai trazer os programas sociais, o que ele pretende fazer, ele tem a classe trabalhadora do lado dele, e eu acredito que ele possa ter vantagem significativa, embora eu não queira me manifestar em função do meu projeto, que eu já disse, que é o projeto de separação das eleições. Bom, existe a expectativa aí da direita, os opositores, a questão do Lulinha, né? A Polícia Federal passando a investigar o Lulinha em situação de tráfico de influência, né? E, no entanto, a gente percebe que há uma certa tranquilidade por parte dos petistas, né? Você acha que essa questão... Mas eu já digo que já estão sabendo que ele não tem culpa no cartório, porque senão, viu, senão não estariam trazendo à tona essa questão. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar que ele é inocente, mas eu acho que já sabem, por isso que já houve a determinação para investigar, e vai acabar não sendo culpado. O Lula também já manifestou que, olha, se meu filho for culpado tem que pagar pelo erro, eu sou a favor, não vou passar pano, não vou passar a mãozinha na cabeça, tem que pagar. Então eu acho que isso aí, na minha modesta opinião, pode ser que eu esteja errado, mas dá a entender que já não tem culpa no cartório. Carlos, eu sei que todo político, todo ser humano, ele galga o sucesso, né? E ele galga a vitória. Ninguém gosta de derrota, as pessoas são alimentadas aí pelas vitórias, né? Eu gostaria que você falasse aqui para o telespectador do Política em Movimento qual é a maior vitória da tua vida, que você considera ser a maior vitória da tua vida. Foi pessoal, o nascimento da minha filha, que foi planejadíssimo. Minha filha, que é médica hoje, nasceu em Cascavel. A amizade que eu tenho, a educação que eu pude oferecer a ela, né, com muita conversa, com muito diálogo, sou muito ligado à minha filha. Talvez uma das maiores vitórias é você poder ser pai, deixar bons exemplos para os filhos, né, e eu entendo que estou deixando para a minha filha, para ela sempre sentir orgulho do pai, aqui em vida, e a partir do dia que eu não estiver mais aqui também, para que ela tenha uma boa lembrança, né? A lembrança de que o pai trilhou um caminho, o caminho da honestidade, o caminho do trabalho. Eu acho que esse é o maior orgulho, a maior vitória. A maior vitória no campo profissional, eu acho que foi sempre fazer o bem. Né? Trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, passei pela Assembleia Legislativa, onde ajudei a conduzir 2 CPIs do SUS, e a CPI da telefonia, porque havia uma exploração enorme em relação à telefonia. Então, é poder ter feito algo. No Ministério, como eu disse, eu passei nas secretarias do idoso, da igualdade racial, da criança, da Secretaria Global, que cuidava de intolerância religiosa, intolerância à entidade LGBTIQIA+. Então, isso, né, é que representa a maior vitória na minha vida. E ter o aval de todas as empresas por onde eu passei, seja na TV Tarobá, na KTV, na Meio Norte, em Pinhais, onde eu fundei o meu jornal e ajudei na emancipação do município, participei da emancipação do município que nasceu grande ali na região metropolitana de Curitiba. Então eu acho que fazer o bem é o maior patrimônio que o homem pode carregar e pode ter em sua vida. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Política em Movimento. E sucesso aí na sua caminhada. Muito obrigado.
Agradeço de coração você, que é um amigo de longa data. Parabéns pelo programa, pela condução. Eu estava comentando agora que essa geração aqui, 40 a mais, 50 a mais, é uma geração que vai ser difícil aparecer uma outra, nenhum demérito aos jovens que estão aí mais conectados no digital, mas você é um exemplo disso, né? Um profissional que entra no estúdio, consegue conduzir um programa com qualquer político, com qualquer pessoa, com qualquer profissional, e a gente tem hoje uma geração que está muito conectada e às vezes cometendo muitos erros com a inteligência artificial. Vamos deixar um pouquinho de lado, né, a inteligência artificial, vamos usar o lado bom da internet. Natural. E vamos trabalhar mais dessa maneira, com olho no olho, que as coisas vão sair bem mais intensas, bem mais inteligentes e bem mais... que vai ajudar muito mais as pessoas. Tá certo, olha, muito obrigado a você que nos acompanhou aí desde o início do programa. Um forte abraço, muita paz, muita saúde e até a próxima edição do nosso programa Política em Movimento.